Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos discutir sobre redes neurais artificiais. Então, nós vamos começar discutindo um pouco sobre redes neurais artificiais e, na sequência, vamos falar também um pouco sobre o seu processo de treinamento. Redes neurais artificiais elas podem ser aplicadas em engenharia e também em outras áreas, como, por exemplo, em neurociências. Algumas aplicações, então, vão em sistemas inteligentes, classificação e reconhecimento de padrões, sistemas de diagnóstico, predição de séries temporais, modelagem de sistemas dinâmicos e controles inteligentes. Obviamente, as redes neurais artificiais foram inspiradas nas redes neurais naturais. Então, a partir do cérebro, nós buscamos aí abstrair as principais características que estão presentes nas redes neurais naturais para então poder elaborar ou desenvolver as redes neurais artificiais. Então, nós temos o cérebro, a figura aqui é o cérebro humano. O cérebro é composto por diversas redes neurais, diversos sistemas, subsistemas. A célula básica, então, desse sistema é o neurônio, onde o conhecimento está armazenado nas ligações entre os neurônios, entre essas redes, que são as sinapses. Esse é um processo eletrobioquímico, Então, a partir dessas características que nós temos nas redes neurais naturais, no cérebro humano ou no sistema nervoso, nós vamos, em engenharia, nós vamos tentar abstrair as principais características que são úteis para nós tentarmos desenvolver, então, as redes neurais artificiais. Primeiramente, esses sistemas são massivamente conectados, certo? Então, eles possuem uma alta complexidade, uma rede muito conectada. O conhecimento está armazenado de forma distribuída nas conexões. E o processo de aquisição de conhecimento é chamado de treinamento. Esse treinamento pode ser supervisionado ou não supervisionado. Aqui, então, nós temos uma figura que representa, então, um neurônio artificial. Notem, então, que esse neurônio tem diversas entradas. O somatório do produto da entrada pelo seu respectivo peso é chamado de sinal de ativação. Esse sinal de ativação é aplicado em uma função não linear para nós então termos a saída do neurônio, o seu valor de saída. Em geral, esse valor de saída está limitado entre 0 e 1 ou entre mais ou menos 1. Aqui nós temos então alguns exemplos aí comuns de função de ativação. Então a primeira função que nós temos aqui é a semilinear. Esta é uma função bem simples, Ela satura aqui nessa figura entre 0 e 1 e tem uma reta com uma dada inclinação entre esses dois níveis. A segunda é conhecida como função logística, certo? Então ela pode ter algumas inclinações diferentes, dependendo aí do valor do P, que é o valor que está se multiplicando ali, a exponencial. Essa função também satura entre 0 e 1. E por último, a função que é bem empregada é a tangente hiperbólica, certo? Essa tangente também pode ter inclinações diferentes, dependendo do valor ali, novamente, da constante P, que é aplicada na exponencial. A tangente hiperbólica, ela satura entre menos 1 e mais 1. Então, essas três funções podem ser aplicadas aí, certo? O importante é que a gente consiga derivar essa função. Porque a derivada, nós vamos ver mais para frente, que ela vai ser muito importante no processo de treinamento da rede. Aqui, então, nós temos uma rede que é conhecida como perceptron multicamadas. Então, é um tipo de rede neural artificial. Nós temos diversos tipos. Nós vamos focar aqui, então, na perceptron multicamadas. Então, nessa rede, nós temos, primeiramente, a camada de entrada, temos a camada de saída
E também temos camadas intermediárias. Aqui eu estou representando no desenho uma única camada intermediária. Notem que cada esfera, cada círculo representa um neurônio. Então vejam que cada neurônio de uma camada está ligado a todos os neurônios da camada posterior. Começando da camada de entrada até a camada de saída. Por isso que essa é uma rede massivamente conectada. As conexões entre cada camada, elas podem ser representadas então por pesos, certo? Um valor numérico real. Esses pesos podem ser representados de uma forma matricial, porque nós temos um vetor que representa os neurônios da entrada, um vetor que representa os neurônios da próxima camada. Como cada neurônio está conectado a todos os neurônios da camada anterior, então nós podemos representar ou modelar matematicamente como sendo uma matriz de pesos. Para cada camada, nós vamos ter então essa matriz de pesos. Então a matriz W1 para a camada de entrada e a matriz W2 para a camada de saída. Matematicamente, a nossa rede pode ser modelada como sendo o produto do meu vetor de entrada vezes a matriz W1 somado com o vetor de Bias. Esse resultado é aplicado em uma função de ativação, que vai ser a saída da camada intermediária. A saída da camada intermediária, então, é multiplicada pela matriz de peso W2 e somada com o seu vetor de Bias. Esse resultado pode ser aplicado novamente em uma função de ativação ou também, em algumas aplicações, o vetor ou a função de saída da última camada é linear. Mas pode também ser aplicado em uma função de ativação não linear. Depende aí um pouco da aplicação, certo? Bom, uma coisa importante, existe um teorema aí que diz que uma rede perceptron com duas camadas, ou seja, com uma única camada intermediária, é um aproximador universal de funções. Em outras palavras, um pouquinho mais técnico, ela é capaz de representar dentro de um hipercubo unitário qualquer tipo de função. Então eu posso representar qualquer tipo de função, desde que eu limite uma certa região ou área, né? O volume depende aí da dimensão da minha rede neural. Eu posso representar então qualquer função matemática ou linear ou não linear, certo? Ou mesmo um conjunto randômico de dados. Em geral, o número de neurônios da camada de entrada e de saída vão ser determinados pela aplicação. Se eu estiver fazendo o processamento de uma imagem, a quantidade de bits que eu tiver na imagem vai ser a minha entrada. E se eu quiser ter um dado resultado, por exemplo, imagens de pessoas que estão usando máscara, e a saída da minha rede vai ser se a pessoa está com máscara ou sem máscara, automaticamente eu só tenho um único dado na saída. A entrada, como eu falei, vai depender do número de pixels aí, ou da resolução dessa imagem. Então, o número de neurônios da camada de entrada e de saída são determinados pela aplicação. Porém, o número de neurônios da camada de intermediária, ou mesmo o número de camadas intermediárias que eu quero utilizar, não existe uma regra para determinar isso, certo? Não existe um valor, uma função ou um método para calcular isso e obter um número ótimo. Em geral, quem estiver projetando a rede neural vai ter que fazer alguns testes, certo? Variar esse número de elementos da camada intermediária, eventualmente também colocar mais de uma camada intermediária, apesar do nosso teorema afirmar que isso não é necessário, mas ele não afirma que ele é ótimo, certo? Que a solução será ótima, ela só diz que com uma única camada nós conseguimos modelar qualquer função. Eventualmente, com duas camadas, a gente possa se obter um resultado melhor, certo? Então, vai ficar a critério do projetista, da experiência dele, fazer testes e tentar achar esse número, um número que dê um resultado melhor para a sua aplicação, certo? Então, tanto o número de camadas intermediárias quanto o número de neurônios em cada camada intermediária, vai ser um trabalho aí do projetista tentar encontrar, certo? Não existe uma fórmula de cálculo para isso.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, certo? Que ele seja útil aí no seu aprendizado. No próximo vídeo, nós vamos comentar um pouco mais sobre o processo de treinamento da rede neural. Até lá!